Então, aqui para a gente começar, né, orientações para a gente começar a elaboração desse TCC. O que nós temos aqui, então? Deixa eu aumentar minha tela aqui. Como introdução, assim, é importante a gente colocar alguns conceitos, né? Do que são trabalhos acadêmicos, né? O que são esses trabalhos, né? Eles podem compor aí uma gama de tipos diferentes de trabalhos, né? Então, todo o trabalho acadêmico é todo aquele texto que a gente produz dentro de uma instituição de ensino, e ele tem por finalidade transmitir conhecimento. Para atingir o objetivo de elaboração desses trabalhos, né, desses textos, a gente precisa usar a escrita científica, certo? E a escrita científica ela é uma forma de comunicação que é utilizada para socializar esses resultados dessa pesquisa. Uma pesquisa é uma investigação científica e ela vai ter resultados. Às vezes é o que a gente esperava, às vezes não é, mas é uma investigação científica. Para que eu faça, de fato, uma escrita científica, eu tenho que estar dentro de alguns padrões que são pré-definidos, algumas normas que são pré-definidas, certo? E nós vamos ver cada uma delas aqui ao longo dessas lives. Nós temos alguns exemplos de trabalhos acadêmicos, como a resenha, relatório, artigo, projeto de pesquisa também se beneficia da escrita científica, a monografia, a dissertação, a tese, e assim vai, de acordo com o nível que tu vai avançar academicamente e o que tu precisa atender ali naquele momento, tá? Nem sempre tu vai ter algo muito grande para fazer, que te demande muito tempo ou muito esforço, certo? Como a resenha, por exemplo, ou o relatório, que são coisas mais corriqueiras ali do dia a dia desse estudante de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Cada trabalho ele possui uma estrutura própria, porém algumas estruturas são muito semelhantes, tá? Como, por exemplo, o projeto de pesquisa, a monografia e a dissertação. Então, normalmente a gente sai do projeto de pesquisa e aproveita aquele mesmo arquivo para ir construindo depois a monografia ou a dissertação, porque são estruturas que não vão mudar muita coisa, vão ser acrescentadas algumas coisinhas, outras vão acabar saindo, mas a gente aproveita, faz uma cópia ali daquele arquivo do projeto de pesquisa, e a partir dali a gente começa a construir o trabalho em si, o trabalho de conclusão de curso, certo? Aqui no Brasil a gente segue algumas normas para a formatação de textos, tá? De trabalhos acadêmicos. Essa norma é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas também é uma coisa, assim, o pessoal tem muito pavor, assim, da ABNT, mas na verdade é só seguir o que está ali e não tem mistério. Normalmente o próprio curso que tu está fazendo vai te disponibilizar um modelo, vão ter ali as orientações e tudo mais. Então, apesar das pessoas fazerem assim um rebuliço, né, com essa questão da BNT, no fim das contas é chato, mas não é difícil, tá? Aqui voltando para a questão do orientador, né? Então, no momento em que eu defino ali qual é a área, pelo menos, que eu vou querer trabalhar, em que área eu vou querer atuar, é importante que eu busque uma pessoa que esteja de alguma forma conectada com aquela área de pesquisa, né? Então não adianta eu forçar uma relação com o orientador que nem atua naquela área. Então eu preciso ter bom senso, olhar os currículos dos professores, conversar com eles, né? Buscar essas pessoas que realmente estejam alinhadas com o que eu pretendo desenvolver no meu trabalho, a área que eu pretendo atacar no meu trabalho. Então, esse é o primeiro passo. No momento em que a gente já tem essa sintonia entre o orientando e o orientador, as coisas já vão andar de uma forma melhor, certo? Por quê? Porque o orientador, invariavelmente, vai tentar trazer, né? Isso é natural, ele vai tentar encontrar conexões com o que ele faz, e ele vai puxar sem querer, mesmo que sem querer, a brasa para o assado dele, tá? Ou seja, trazer o teu trabalho para dentro das áreas de interesse dele. Então, essa é a primeira dica, assim, a mais importante, assim, para esse início, né? É a gente estar aí em sintonia com essa pessoa que vai trabalhar com a gente e que vai ser uma caminhada difícil, muitas vezes dolorosa, cansativa. Nós vamos passar por crises ao longo dessa trajetória. Então, essa relação é muito importante que ela seja uma relação saudável de apoio, certo? Então, além de tentar trazer essa caminhada de uma forma tranquila,
né, a gente também precisa estar preparado para receber as críticas do trabalho, certo? Isso é algo, assim, muito comum, assim, que a gente vê que as pessoas se irritam, não aceitam, não querem, né? É normal, né? Eu passei por isso e acho que todo mundo passa por isso, pela dificuldade de aceitar as críticas ao trabalho. Mas o orientador traz essas críticas sempre com o intuito de fazer com que o teu trabalho seja cada vez melhor, que ele se qualifique cada vez mais. E no momento da banca não vai ter escapatória, vai ter crítica, vai ter uma análise minuciosa em cima do trabalho de vocês, então a gente já vai acostumando com isso ao longo né, de toda a caminhada aí de elaboração do trabalho. O que eu vou mostrar rapidamente aqui hoje, tá? O que seria essa nossa aula 1, né? Esse nosso trabalho, para a gente iniciar ele, a gente tem ali a primeira coisa, depois da escolha do orientador, né? De entender a área de pesquisa e tal, qual é a área que me interessa, tá? Eu vou para os meus elementos pré-textuais, certo? Eu posso ir fazendo isso desde o início, eu não preciso esperar ter alguma coisa pronta, não. Já começa organizando as coisas, trabalhando sempre no mesmo arquivo, tá? Essa é uma segunda dica. Conversa com o orientador, coloca esse arquivo de texto lá no Google Drive, que é uma plataforma super tranquila de utilizar, o Google Docs, depois eu vou mostrar aqui um modelo, e tu vai trabalhar sempre no mesmo lugar. O teu orientador vai entrar no que tu fez, entrar no teu link, fazer as correções, deixar comentários, tá? E tu vai estar sempre recebendo tudo em tempo real e trabalhando sempre no mesmo arquivo, porque outra coisa muito comum é se perder as versões do trabalho nas trocas de e-mail. Hoje em dia se manda pelo WhatsApp, e aí vira uma confusão, né? Então tem até memes assim na internet, assim, das pessoas colocar uma chargezinha, né? Eu recordo assim de alguns memes nesse sentido, uma chargezinha, aí tá lá assim o e-mail, o cara mandando e-mail para o orientador, né? Versão 1900 e não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, para que tu não tenha esse problema dos versionamentos, que tu possa tranquilamente ter certeza que tu está trabalhando sempre no mesmo lugar, que tu não perdeu nada nessas trocas, né? Eu sugiro sempre usar o Google Docs. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que seria assim, esse início, né? A gente tem ali uma capa, uma folha de rosto, folha de aprovação, que é futuramente, quando o trabalho for para a banca, né? Uma dedicatória, que eu acho que é uma parte muito legal, é a parte gostosa do trabalho, é a parte legal de fazer o trabalho. A dedicatória, que tu vai deixar para o final, claro, que tu vai colocar ali para quem tu está dedicando todo esse esforço que tu fez de pesquisa. Os teus agradecimentos, tu pode te direcionar a cada pessoa que te ajudou, aos grupos, a instituições, né, as mais diversas situações aqui tu pode trazer como agradecimento, que é uma coisa muito legal também. A epígrafe, que é uma citação que vocês vão trazer de algum autor, né? Eu, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu utilizei um trecho de uma música, né? Então, que tinha relação forte, muito forte com o meu trabalho. Então, fica livre também para vocês trazerem alguma citação. O resumo ali, que vai ser na língua, no nosso caso aqui na língua portuguesa, e depois o abstract, que é o mesmo resumo, só que em língua inglesa, normalmente é na língua portuguesa e na língua inglesa, alguns outros programas ou revistas, né, que vocês podem publicar artigos também, os periódicos, os famosos periódicos, podem pedir em outras línguas também, às vezes em 3 línguas, mas assim, hoje em dia, depois ao longo do processo, a gente vai vendo isso, né? O resumo é a última coisa que a gente vai fazer, o abstract também, e os outros resumos em outras línguas, se for o caso. A gente tem ali tradutores hoje muito bons, assim, para fazer essa tradução, né? Com um índice de erro muito pequeno, claro que, né, sempre convém buscar alguém que faça uma revisão, um colega que vocês tenham aí da área de inglês, ou o próprio orientador, se dominar a língua, e assim vai tranquilamente, tá? Não é nada assim absurdo de se fazer. As palavras-chave que vão acompanhar, né? Tanto em língua portuguesa quanto em língua estrangeira. Aí todas as listas, abreviações, tabela, sigla, símbolo, né? Tudo que tu for usar, assim, que tu indique no teu texto ali, tu vais ter uma lista ali
de figuras, por exemplo, tá? Então, de quadros, de gráficos, né? Seja o que for, assim, coisas que tu possa organizar no início para as pessoas se localizarem já ao longo do teu trabalho. E o nosso sumário, tá? O sumário é extremamente importante. A gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer esse sumário. Então, a gente vai usar aqui no nosso modelo um sumário automatizado. Então, para usar esse sumário, a gente vai trabalhar com os estilos, tá? Dentro do Google Docs, pode ser no Word também, não tem problema. Os estilos, a aplicação de estilos, que é quando eu vou dar hierarquia das coisas para o meu texto, ou seja, eu vou ter lá o título, subtítulo, tá? Título 1, título 2, título 3. Então, eu estou criando uma hierarquia dentro desse meu texto, ou seja, o assunto principal, e abaixo no título 2, por exemplo, título 1, o assunto principal, e abaixo no título 2, por exemplo, ali os subcapítulos, ou seja, os subtemas, as coisas que estão dentro daquele título maior ali. Então, tudo isso a gente também vai ver ali na aplicação dos estilos para fazer a utilização do sumário automatizado. Por que automatizar o sumário? Porque no momento em que eu termino de escrever o trabalho, eu vou lá no sumário, atualizo esse sumário e ele já fica todo organizadinho automaticamente. Digamos que tu mudou o título de uma seção do teu trabalho, tu vai lá, muda o título, atualiza e ele arruma lá no teu sumário bonitinho, tá? A gente vê também por aí, às vezes, trabalho que está com o sumário digitado, tá? Não é necessário, dá muito trabalho. Cada vez que tu mexe no trabalho, tem que voltar lá e conferir, ver página, é uma coisa absurda, não tem porquê. Tem essas pequenas ferramentas aí, dentro de todos os editores de texto, independente do que tu fores usar, tu vais ter aí essa opção. Bueno, nós temos aqui um modelo, tá? Eu vou mostrar esse modelo agora. A gente tem um modelinho roteirizado, tá? Nós vamos ir avançando nesse modelinho ao longo das aulas, tá? Nós vamos nos encontrar aqui. Eu vou estar aqui todas as quintas-feiras, tá? Deixa eu ver que horas nós entramos aqui. Eu estava arrumando câmera e coisa. Vamos deixar marcado 6h30. Que aí eu vou tentar melhorar essa câmera que tá o fim da picada, né? Bom, então, nesse modelinho, a gente tem ali toda a estrutura roteirizada, com orientação. Então, é esse modelinho que a gente vai apresentar agora e que nós vamos trabalhar ao longo das aulas, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho já um modelinho de TCC roteirizado. O que esse modelinho vai fazer, tá? Esse modelinho, ele vai me trazendo as informações necessárias, o que eu preciso substituir, como eu preciso fazer, e como eu devo fazer isso, tá? Então, aqui primeiro eu vou colocar o nome da instituição, basta que eu clique aqui, né? Ó, vou selecionar e vou colocar Instituto Federal, né? Tá? Vou botar qualquer um aqui. Então, o que vai aqui em cima, né? A universidade, a faculdade, o centro universitário ou o Instituto Federal. Ah, perdão, pessoal, aqui não ficou maiúsculo. Peraí, eu estava sem a teclinha ativada. Instituto Federal de Exemplo, tá? Dentro desse modelinho roteirizado, no momento em que eu terminar isso aqui, basta que eu delete aqui, né, abaixo e tá tudo certo. O nome do campus, nem todos vão ter essa questão de campus, tem centros aí universitários que, né, eles têm uma unidade única ali, então aqui é particular, né, de cada instituição, e o nome do curso de graduação ou de pós-graduação, né, o que vocês estiverem cursando, tá? Ou vocês estarão na graduação ou na pós-graduação. Aqui, nome, sobrenome do autor, sempre com a teclinha aquela de maiúsculas ativada, né? Em alguns computadores acho que é Caps Lock que chama, outros, o meu aqui é fixa, por exemplo. Então, eu seleciono e digito, né, com a teclinha ativada, Fabiane Belletti, tá? E aí eu vou descendo o título do meu trabalho, subtítulo do meu trabalho. Ele já tá todo certinho, esse modelinho ele já tá todo certinho aqui, ó, tá? Eventualmente vai ter alguma especificidade aí da instituição de vocês, mas
normalmente eles têm, assim, pouca coisa que muda, algum detalhezinho, alguma coisa que muda, né, na forma de alguns dados, algumas informações, mas ele tem basicamente este formato aqui, ó. Agora eu abri para a gente dar uma olhada aqui. Ó, esse é o modelo roteirizado, ó. E até aqui vão os elementos. Opa, peraí. Vamos nas listas, listas, listas. Ó, até aqui nós temos o sumário, certo? Que tem, ó, aqui toda a nossa estrutura montada. Então, a introdução, o sumário ele vai começar a mostrar a partir da introdução, tá? Os pré-textuais, justamente por serem pré-textuais, esses que a gente estava olhando aqui, eles não vão entrar nesse sumário, são antes do texto em si. Então, aqui eu tenho introdução, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, materiais e métodos, resultados de discussão, considerações, apêndices e anexos, tá? Então, voltando aqui para essa estrutura principal, então aqui nós temos a capa, aqui nós temos a folha de rosto, nós vamos repetir algumas informações, e aqui tem uma coisa nova, né? Aqui eu vou indicar aqui, ó, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso D. Aí eu vou botar o nome do curso, nome da instituição e sigla da instituição, como requisito para obtenção do título de grau acadêmico. Aí eu vou ver o que é, bacharel, licenciado, tecnólogo, né, em a área que vocês vão estar cursando, tá? Então, aqui vai orientador, então vai uma titulação abreviada. Que titulação? Professor doutor, professora doutora, professor mestre, professora mestra. E o nome do orientador. Então, ele está todo prontinho, bonitinho. A cidade do campus, ou, né, se é um campus único, né, vai o nome dele e o ano. Aqui nós vamos ter uma folha em branco, né, vai ficar em branco a princípio, para colocar a ficha catalográfica, tá? Então, essa ficha catalográfica, o que que é? No momento em que a gente fecha o trabalho, tá? A gente vai enviar essa ficha para um bibliotecário, alguém que tenha habilitação para fazer essa ficha. Ele vai gerar essa ficha e nós vamos colar, vai gerar uma imagenzinha e nós vamos colocar, inserir essa imagem aqui, tá? Como? Eu vou inserir imagem, fazer upload do computador e procurar onde eu salvei, tá? Mas isso aqui só no final, no momento em que a gente tiver todos os dados, número de páginas, né? Tudo já bem definido, tá? Porque assim, tu vais ter que, ao longo do processo, tu podes ter uma alteração ali do teu título, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Pode até trocar de orientador, né? Isso acontece, tá? Então fica para o final, certo? Então esses dados, essas informações são importantes, assim, para que a gente coloque no trabalho. Depende da instituição como que é o encaminhamento dessa ficha. Então, algumas instituições vão encaminhar para a própria biblioteca institucional e vai ser feito ali de forma gratuita para os alunos, né? Em alguns casos, a gente tem que procurar um profissional e pagar, no caso, fazer esse pagamento, né? Eles cobram, não é nada exorbitante, eles cobram para fazer isso, mas não, né? Nada que seja tão caro assim. Até vou dar uma olhada depois quanto que está agora. E aí, essa ficha é gerada e ela é trazida para cá, tá? Depois aqui nós temos a folha de aprovação, né, que é ali, vai ter todos os nomes ali com titulação, nome e sigla da instituição, tanto do orientador quanto dos avaliadores. Quem são esses avaliadores? São esses professores que vocês vão convidar para fazer a análise do trabalho, para fazer a avaliação desse trabalho e depois participar da banca, né, que é o momento final ali, onde vocês vão apresentar os resultados, mostrar como é que foi feito, a metodologia que foi usada, como é que vocês procederam, né? E eles vão assistir essa apresentação e a partir desse momento eles vão se reunir, né? Ou se for presencial, tu vai sair da sala com as pessoas que estão ali assistindo, eles vão ficar ali deliberando. Se é online, a pessoa sai um pouquinho da videoconferência ali, né, da web, conferência, e depois volta. O orientador chama ali no WhatsApp, ou, né, chama de volta, a pessoa volta para saber se ela foi aprovada ou não, né, se ela foi aprovada com recomendações mais sérias, né, se tem coisas que ela precisa corrigir que são mais drásticas, e aí ela vai receber uma nota, e vida que segue, tá? Então, aqui vão as informações dessas pessoas que vão colaborar desta forma, que também são pessoas que dispõem do seu tempo
para estar lá, para fazer a leitura antes, já enviar parecer. Normalmente se pede que envie um parecer também por escrito, além do momento presencial, ali onde tu vai estar com a banca, seja presencial ou online, mas todo mundo vai estar ali de forma síncrona, né? A dedicatória, né? Aqui é livre, né, gente? Para quem que eu vou dedicar o meu trabalho? Para quem eu quiser, né? Então, tem aqui alguns exemplos, né? E os agradecimentos, né? Os agradecimentos também, da mesma forma, agradece quem tu quiser, quem tu achar que foi importante aí nessa trajetória, que tem vários exemplos aqui nesse nosso modelinho também, tem vários exemplos. E aí nós vamos chegar na epígrafe, tá? Então, qualquer coisa que eu queira citar de alguém, de algum outro autor, seja a música, seja um trecho de uma peça do Shakespeare, ou sei lá, uma frase de um livro da Agatha Christie, um verso de um poema do Vinícius de Moraes, eu não sei, qualquer coisa que tenha sentido para vocês, que tenha relação também com esse trabalho, tá? Pode ser também uma citação de algum autor, de algum texto científico, óbvio, né? Então, o que vocês acharem que cabe aqui, né? Também pode ficar à vontade para fazer. O que eu botei na minha dissertação? Eu coloquei, como eu tinha falado, um trecho, um parágrafo de uma música, uma estrofe de uma música. Por quê? Né? Era uma música que falava sobre o tema do meu trabalho, que era sobre epilepsia. Então, era uma música de uma banda punk, né, britânica, onde o vocalista tinha epilepsia, ele sofria com esse problema, ele teve várias crises, inclusive no palco, cantando, e aquilo afetou muito ele acaba depois tendo um destino trágico, mas ele não tinha ideia do que acontecia com ele, até que ele viu uma moça tendo uma crise convulsiva na frente dele, aí que ele conseguiu entender o que acontecia com ele naqueles momentos em que ele apagava, né? E aí ele escreve uma música, né? A tradução da letra é Ela Perdeu o Controle, né? Então é uma música assim que eu utilizei a trilha, eu utilizei a música, né? Nós regravamos essa música só com a parte instrumental. Aí eu produzi um documentário sobre a epilepsia e dentro do documentário a gente utilizava essa trilha com essa música, né? Então, para mim, assim, naquele momento era algo muito significativo, então eu acabei usando um trecho dessa música. Bom, o nosso resumo, né, que ele tem que conter obrigatoriamente os seguintes elementos: objetivo, método, resultados e conclusões do teu trabalho, da tua pesquisa, tá? Ele deve possuir entre 150 e 500 palavras. Ele vai estar em um parágrafo único, como vocês podem ver aqui, que ele é todo inteiro. Nós vamos escrever o resumo lá no final do trabalho. E as palavras-chave que vem logo abaixo, tá? Aqui, palavra-chave, às vezes são 3, às vezes são 5, varia um pouquinho, tá? De instituição para instituição. Elas expressam o tema do trabalho, então elas vão dar uma ideia geral. Então, se alguém está fazendo uma pesquisa enquanto o trabalho de vocês, a pessoa vai olhar o resumo e vai ler as palavras-chave, se é aquilo que interessa a ela ou não, né? E ela vai decidir já antes de ler todo o trabalho se aquilo ali é o que ela precisa ou não, né? Se é o que ela está buscando ou não. Então, aqui, logo depois do resumo, tem o abstract, que é a mesma coisa que o resumo, só que nesse caso aqui em língua inglesa, e as palavras-chave também vão ser traduzidas para o inglês e trazidas para cá. Aqui a gente tem a sequência de listas, tá? Ilustrações, figuras, né? Tem trabalho que a gente vê que é lista de figuras, lista de ilustrações, lista de tabelas. Aqui tem vários exemplos, abreviaturas e siglas. Aqui, por exemplo, eu trouxe a ABNT, ó. Sempre que eu falar na ABNT, no trabalho, eu posso usar a sigla, desde que a primeira vez que eu vou falar na Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu escrevo esse nome por extenso e coloque entre parênteses, depois do nome por extenso, eu coloque ali a sigla. A partir desse momento, no restante do meu trabalho, eu posso usar somente a ABNT. E o sumário automatizado, né? Como eu disse para vocês, ó, aqui, ó, no momento em que eu tenho ali todo o meu trabalho organizadinho, no final eu vou atualizar o meu sumário, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó?
eu tenho a minha introdução, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Acredito que vocês não vão enxergar, mas aqui, ó, se eu vier da esquerda para a direita na minha tela, eu vou chegar num quadradinho que está escrito texto normal. Quando a gente coloca o mouse em cima, aparece já uma caixinha embaixo te dizendo o que é aquilo ali. E está escrito estilos, certo? Então, eu clico aqui, ó, e aí eu escolho o estilo. Como é que eu quero organizar esse trabalho? Então, a minha introdução aqui, eu vou chamar de título 1. Eu vou usar essa estrutura, título 1, título 2, título 3, tá? Eu poderia usar título 1, título 2, título 3, mas eu prefiro usar título 1 para não pegar o título grande aqui, porque esse título grande é como se ele fosse o título macro, tá? E aí ele pode interferir aqui no meu sumário. Então é melhor eu usar título 1, título 2, título 3, para não ter problema, tá? O meu título 1, ó, a minha introdução, perdão, é título 1, então eu vou marcar. Aqui está texto normal, tá? Ele está sem estilos, propositalmente, para a gente fazer isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar o texto e vou colocar título 1, tá? Então, eu escolhi, esse aqui é o meu título 1. Qual é a configuração aqui já dentro da BNT para ficar bonitinho? Eu escolhi aqui fonte Arial, mas poderia ser a Times, tá? Em alguns casos é Times, mas normalmente é Arial. Tamanho 12, negrito, tá? E ele tá todo em caixa alta. O que eu vou fazer para facilitar a minha vida em todos os títulos 1? Ó, para ter certeza que eu não vou ter problema com esses estilos. Eu vou clicar em cima da palavra com o botão direito, vou lá embaixo nessa caixinha que abre, opções de formatação, e aí eu vou escolher usar essa formatação em título 1. Então, tudo que eu nomear como título 1, tudo que eu marcar como título 1, ele vai ficar Arial 12, negrito, caixa alta, certo? Bom, aqui vocês podem ver que já tem um texto, tá? Sendo aí. Eu já tenho um texto aqui de orientação de como escrever essa introdução, tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer na próxima quinta-feira. A gente vai entrar na introdução, entender como é que a gente pode começar o trabalho pela introdução, tá? Porque assim, ó, algumas pessoas vão dizer, a introdução também a gente escreve por último, tá? Eu discordo disso, tá? Por quê? Porque a partir desse modelinho que a gente tem aqui, dessa estrutura que a gente tem aqui, totalmente roteirizada, eu consigo, a partir da introdução, ter uma ideia geral de todo o meu trabalho. Eu consigo já me planejar para o meu trabalho, tá? E tomar decisões importantes a partir desse modelinho de introdução que a gente vai trazer aqui, certo? Então, essa introdução, vou passar rapidamente aqui, tá? Essa introdução, porque isso aqui a gente vai ver na próxima quinta-feira, às 6:30 da tarde. A introdução, ela não deve conter mais de 3 páginas, porque senão ela descaracteriza um pouco essa coisa de introdução. Introdução é uma síntese, né, de tudo que vem pela frente. Nós vamos descrever brevemente sobre a apresentação geral do tema, que tema eu estou trabalhando, eu vou apresentar este tema para o meu leitor, e vou contextualizar um pouquinho a minha pesquisa. Eu vou apresentar o meu problema de pesquisa, o que eu estou tentando resolver, o que está me incomodando, qual é o problema real que eu tenho ali, que eu vou trabalhar com uma investigação em cima. As hipóteses, que é o quê? O que eu acho, tá? Vou usar essa expressão assim, né? Os acadêmicos que não me matem, mas para a gente entender isso nesse momento. O que eu acho que pode acontecer? Quando eu começar a investigar, o que eu acho que pode ser assim, ó, que eu vou encontrar lá no final. Eu posso ter as minhas hipóteses. Eu acho que pode acontecer isso, mas também pode acontecer aquilo. E daqui a pouco eu vou chegar no fim da pesquisa e não vai ser nada daquilo ali, tá? Então, as hipóteses, mas não tem problema nenhum. Eu vou confirmar ou eu vou refutar as minhas hipóteses, tá? Mas isso é lá no final, no final, no final. Os meus objetivos, tá? Objetivo geral e objetivos específicos. A minha justificativa, por que eu acho que essa pesquisa deve ser, por que eu devo executar essa pesquisa, por que ela é importante, qual é a relevância dessa pesquisa para o meio acadêmico, para a minha instituição, para a minha comunidade, para o mundo acadêmico, para o meio científico, por que ela é importante.
Nessa introdução, eu vou apresentar uma ideia geral dos meus capítulos, então isso já me obriga um pouquinho a pensar na estrutura do meu trabalho, que isso é muito importante, é muito saudável pensar nisso, mesmo que tu vá mudar alguma coisa ao longo do processo, não tem problema, mas tu já parte com uma ideia geral. E aí, então, na próxima aula, a gente vai ver passo a passo cada um desses passos aqui, ó. Como que eu vou escrever a apresentação geral do tema, tá? Qual é o tema do meu trabalho? O que já foi pesquisado? Quais são os aspectos? Então, a gente vai ver detalhe por detalhe, tá? Antes de entrar na questão da introdução, então, que é uma parte bem importante do trabalho, a gente vai ter uma conversa sobre a questão dos temas, tá? Como que eu posso, dicas, né, para escolher o tema do meu trabalho, né? Como é que eu faço ali a delimitação do meu tema e tal. Então, a gente consegue trazer algumas dicas também e depois a gente já entra nessa parte de escrita, de fato, dessa introdução para a gente começar já o TCC com um norte e com este trabalho organizado. Olha só, que eu voltei aqui, ó. Vocês podem ver que aqui não tem nada marcado, ó. O título não existe mais. Por quê? Eu tirei os títulos para que a gente possa ir fazendo isso ao longo do processo. Então, olha aqui, ó, eu tenho introdução, tá? Eu cliquei em cima do sumário aqui, ele já apareceu um linkzinho, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai me levar lá para a minha introdução. Então, o sumário, gente, é uma coisa maravilhosa. Ele, além de facilitar para que a pessoa que pegue o trabalho entenda o meu trabalho, além de ser um elemento obrigatório, eu próprio, meu orientador, ele se localiza muito melhor se a gente tiver com esse sumário aqui organizadinho. Bom, eu coloquei um título e eu vou atualizar o meu sumário. Ó, o que aconteceu? Nenhum dos outros títulos abaixo estava com a aplicação de estilos. Nós vamos ir aplicando esses estilos a cada nova aula, em cada etapa de construção desse nosso trabalho aqui, certo? Quinta-feira que vem, às 6h30, eu vou estar aqui. Então, na próxima quinta como escolher o tema do meu trabalho, como que eu vou me direcionar para isso, algumas dicas, tá? E depois a gente vai entrar na introdução do trabalho, certo? Quem tiver interesse de acompanhar, já marca aí na tua agenda, toda quinta-feira às 6h30, a gente vai estar aqui. Venham para que a gente possa conversar, trocar ideias, vocês podem tirar dúvidas, a gente pode resolver coisas ao vivo, agendar dias também, de acordo com o que vocês acharem mais interessante, para a gente estar junto aqui ao vivo, tirando dúvidas, certo? A gente pode, vocês podem trazer as questões de vocês, os problemas que vocês estão enfrentando, e a gente pode sim, e deve, é o meu desejo, que a gente possa trabalhar juntos. Essa aqui foi uma primeira experiência, é uma primeira aula, né? Vou melhorar aqui a iluminação, né, que é algo que realmente está prejudicado hoje aqui, apesar de eu estar com um monte de luz na minha volta, alguma coisa não está legal, acho que é a câmera, não sei. Nós vamos melhorar isso. Eu espero, então, vocês na próxima quinta-feira, às 18h30. Um beijo grande, se cuidem e até lá.